Boa noite a todos. Mais um encontro nesse novo formato, mas que nós já estamos nos habituando e gostando, porque nós sabemos que o que nos une é o pensamento, é o sentimento, não é a presença física. Nós até poderíamos estar juntos e distantes, mas nesse momento nós paramos um pouco com a nossa rotina. Nós sentamos, assistimos a nossa exposição doutrinária, fazemos as nossas reflexões, fazemos as nossas orações da mesma forma que estivéssemos em casa, na nossa casa, em casa, na nossa casa Fraternidade Espírita Amor e Luz. E hoje, matando a saudade, espero que todos estejam muito bem, que todos estejam em paz e com muita saúde, junto aos seus amores, aos seus familiares e amigos. E hoje, mais uma vez, nós vamos conversar um pouquinho acerca da nossa doutrina, que nós já sabemos que tem tanta coisa para ser vista, tanta coisa para ser estudada, para ser lida. Então, como a gente caminha um passo após o outro, né? Vamos hoje ver o nosso assunto. Hoje é um pouquinho diferente do que nós conversamos das outras vezes, mas inteiramente pertinente, até ao último assunto que nós tivemos, que foi a casa de meu pai tem muitas moradas. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre cidades espirituais, colônias espirituais, mundos transitórios, que são todas sinônimos, são todas a mesma, se refere à mesma situação, à mesma cidade. Lembrando do que nós já estudamos, nós sabemos que a casa do Pai tem sim inúmeras moradas. Deus não criou nenhum espaço que não fosse útil e importante. Na criação nada é supérfluo ou ocioso. Todos os lugares do universo, e dizem os cientistas que nós só conhecemos 4% do universo, isso aí eu repito, não sei, mas o que se sabe é que nós conhecemos apenas isso. Mas, independente do tamanho do universo, ele é todo útil, necessário, importante. Bom, nós, principalmente estudantes da doutrina espírita, nós tomamos conhecimento com mais detalhes das colônias, cidades espirituais ou mundos transitórios a partir do André Luiz, quando psicografou aquele livro, quando Chico Xavier psicografou o livro ditado por ele, o livro chamado Nosso Lar. Nosso Lar é o nome de uma colônia espiritual que o André Luiz passou a viver após ter sido resgatado do umbral, que, segundo informações dele, ele por 11 longos anos ele esteve no umbral. Quando foi resgatado, foi levado ao nosso lar. Nós ficamos muito admirados com tudo aquilo que nós vimos. Alguns até ficaram incrédulos com aqueles relatos, achando que tinha muita fantasia ou muito romantismo, o que é um engano, né? Vejam bem, o livro Nosso Lar ele foi lançado em 1944. E o André Luiz, como excelente repórter do além, ele nos falou que lá já existia os aeróbus, o ônibus que voa, já existia a comunicação como hoje nós fazemos, via computador. Nós sabemos que eles se comunicavam por tela, o computador já era usado na época. E no nosso lar tem casas, bairros de casas, praças, jardins, hospitais, escolas,
sistemas de segurança e proteção, que pode até nos admirar alguns, mas tudo isso André Luiz já nos trouxe quando nos deu a conhecer o lugar que ele morava, a colônia espiritual Nosso Lar. Em 2010 foi lançado o filme Nosso Lar, que foi um filme de bastante sucesso, milhares de pessoas assistiram, e até agora as pessoas assistem, né? Muitas pessoas dizem, a gente ouve até de colegas estudantes, quando eu desencarnar, eu quero ir para o Nosso Lar. Mas o que ainda não é tão amplamente conhecido é que o Nosso Lar é uma cidade espiritual acima do Rio de Janeiro. E o mais provável que nós, que somos gaúchos, que moramos, acho que a 2.000 quilômetros de distância, dificilmente iremos para o Nosso Lar. Os moradores do Nosso Lar, na sua grande maioria, talvez totalidade, são irmãos que desencarnaram no estado do Rio de Janeiro. Mas agora vamos detalhar um pouquinho as colônias, esses mundos transitórios. As primeiras colônias espirituais que o nosso planeta Terra teve foram construídas pelo plano espiritual superior para ser um espaço de moradia aos nossos irmãos que vinham de capela. Então, para que esse espaço? Para que eles se ambientassem com o planeta, que eles iriam ter uma nova vida, que eles iriam ter um novo corpo físico. Então, essas primeiras colônias espirituais da Terra, elas foram feitas com o intuito de receber espíritos vindos de capela. Esses irmãos, eles estavam tendo mais uma chance, uma nova oportunidade de evolução, e o nosso planeta foi o que Jesus determinou que seria o espaço evolutivo deles, que também é um assunto maravilhoso, fica a sugestão para que os irmãos pesquisem. No Brasil, em todo o nosso país, existe cerca de 60 colônias espirituais, cerca de 60 cidades espirituais, muito grandes. Sendo que a mais antiga, ela é mais antiga que o Brasil. Ela foi feita antes do descobrimento do Brasil, que é a colônia Nova Alvorada. E ela é uma colônia espiritual muito grande e tem cidades satélites, que nós conhecemos aqui no Brasil, como tem em Brasília, né, aquelas cidades satélites. No nosso estado, no Rio Grande do Sul, nós temos uma grande colônia espiritual que se chama Colônia Gramado, e também tem cidades satélites. Tem a cidade satélite de Guaíba, tem a cidade satélite de Hortência, tem a cidade satélite de Girassol e várias outras. E aí nós fatalmente chegamos lá. E o umbral? O que é o umbral? Também é uma colônia espiritual. Uma colônia espiritual ainda muito densa, porque os moradores, os habitantes do umbral são irmãos ainda muito apegados a essa realidade física, ao nosso planeta ainda. Eles ainda têm uma vinculação muito forte e as imperfeições que eles têm ainda estão muito acentuadas. E eles ainda não são maduros o suficiente para querer mudar essa situação. O umbral é assistido, é cuidado por irmãos espirituais mais evoluídos. Então, aqueles que estão lá não estão por conta do beleléu, eles estão sendo
monitorados, eles estão sendo assistidos. E aí nós vamos lembrar assim, a umbral é um lugar de castigo. Talvez o purgatório que nos falavam há um tempo atrás, Deus nos mandou para lá de castigo. Não. Isso é um engano muito grande, porque o que nos leva a qualquer lugar, seja aqui no nosso planeta, na nossa cidade, no nosso país, como nos planos espirituais, é a nossa afinidade. Nós nos dirigimos aonde nós temos coisas em comum com as pessoas e com o lugar. Da mesma forma que a colônia espiritual não é um prêmio que Deus nos dá, o umbral não é um castigo. E aí as pessoas podem, algumas, terem dúvidas, mas essas colônias espirituais são iguais ao nosso planeta? É exatamente o inverso. O nosso planeta que é igual às colônias espirituais. Como alguém poderia dizer, a colônia Gramado é uma cópia do Rio Grande do Sul. Não, o inverso. O Rio Grande do Sul é uma cópia não tão bem acabada, não tão bem feita quanto a colônia. Mas aqui é cópia dali. E nós temos que lembrar que a vida, independente de qualquer circunstância, ela continua. Depois que Deus nos cria, Ele nunca mais vai nos descriar, nem existe essa palavra, né? Nós continuamos sempre e sempre andando para frente. Algumas vezes até paramos, mas nós nunca regredimos, nunca voltamos. Nós sempre vamos avançando no progresso espiritual dentro das nossas condições. Que condições são essas? A nossa vontade, a nossa capacidade de amar, o nosso interesse em aprender, o nosso interesse em exercitar os valores que Jesus nos trouxe, a lei do perdão, da caridade, do amor. Então a vida continua sempre. Nestas colônias, somos nós, pessoas como nós. Nós já estivemos lá, estamos aqui agora, daqui a pouco vamos voltar, cada um a seu tempo. Mas as cidades espirituais, os mundos transitórios, são lugares reais e dinâmicos, com amigos, familiares, namorados, maridos ou esposas, trabalho, estudo. E aí nós falamos, mas o que determina a construção de cada colônia? Novamente, repetimos, são os interesses. Existem colônias quase que 100% dedicadas às artes, à pintura, à escultura. Como nós sabemos que tem cidades aqui que são verdadeiros museus ao ar livre. Então, nesses lugares, são atraídos pela afinidade espíritos que militam nessa causa, nas artes. Tem colônias que se dedicam prioritariamente ao atendimento de suicidas. Essa se chama Colônia Maria de Nazaré. Então, todo o trabalho, todo o envolvimento é pelo bem-estar, pelo cuidado dos nossos irmãos que interromperam a vida física. E todas essas colônias, elas estão acima do nosso planeta. Um pouco acima. O que está a colônia mais próxima do nosso planeta é o umbral. Acima da crosta é o umbral. Por quê? É onde estão as pessoas mais vinculadas ao planeta. E assim, cada
cada camada ou cada faixa continuam tendo colônias ocupadas por espíritos segundo a sua evolução. Mas, como nós falamos, Deus não deixou nada por conta, tudo é usado, tudo é importante, tudo é útil. Além das colônias, em lugares onde as pessoas se dedicam à caridade, à fé, ao trabalho voluntário, existem postos de socorro, existem ambulatórios. A nossa casa mesmo tem um posto de atendimento sobre ela. Nós temos irmãos do plano espiritual que estudam conosco, que são atendidos nos nossos trabalhos. Então, é uma perfeição indescritível para o nosso vocabulário ainda tão restrito, tão curto. Mas se um de nós é capaz, tem a clarividência, ele é capaz de enxergar esses lugares. Então nós temos necessariamente que nos informar, que pesquisar, que conhecer, porque os nossos amores desta vida encarnada e de outras continuam vivos, ou no plano espiritual ou de volta encarnados no planeta. Aí aquela pergunta que as pessoas às vezes ficam, mas se são tão próximas assim, como é que um avião, por exemplo, ou uma nave espacial, ou um satélite, não enxerga e não bate? Da mesma maneira que nós não enxergamos a energia que está sendo enviada agora via um aparelho eletrônico, porque nestas colônias a vibração é diferente da nossa. Portanto, a energia não é a mesma. Ela é mais sutil do que a nossa. Ainda não, claro que aquela energia perfeita, plena, aquela vibração extremamente superior de Jesus e de outros mestres, né? Mas os mundos espirituais estão aí, eles existem, eles têm moradores que continuam vivendo como nós aqui. Espero sinceramente ter acrescentado alguma coisa, ter trazido um pouco de conforto, um pouco de alegria em saber que Deus está sempre, sempre conosco e ter a certeza que a vida prossegue. Eu agradeço a atenção de cada um, a paciência de cada um em ter nos escutado e deixo um grande abraço e desejos de muita paz e luz. Que assim seja.